Fala, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, hein? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Diego e no programa de hoje a gente recebeu ele, que é cientista político e tá mergulhado numa pesquisa sobre os órgãos de controle, sobre as instituições de controle do Estado. Ele se chama Alan Cavalcante, é um amigo meu de longa data e a gente bateu um papo muito massa sobre justamente esses órgãos de controle na América Latina, sobre o que essas instituições têm a ver com o desenvolvimento econômico dos países e claro que a gente entrou no Brasil de Bolsonaro, o que ele enxergou aqui na nossa realidade enquanto estava fazendo essa pesquisa. Vamos lá? Vamos junto? Roda a vinheta. Alan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de te receber aqui. Para quem não sabe, Alan é um cientista político e a gente vai conversar um pouco sobre a pesquisa que ele andou se debruçando aí no último ano, né? Ele estudou as instituições de controle, né, nos países da América do Sul e aí é um tema curioso, no mínimo, não é um tema comum, não é um tema pop, mesmo dentro da ciência política, que já não é muito pop. E, cara, primeiro, me explica aqui, traz pra gente o que são instituições de controle e o que te fez querer ir estudar sobre instituições de controle. Meu querido Diego, é muito bom estar aqui com você nesse espaço, né? A gente que é colega de outros projetos. Estou topando aqui participar com você de mais essa conversa, desse projeto, e vamos conversar aqui sobre realmente esse tema que é meio... da ciência política já não é uma coisa tão trivial, né? Ainda mais tipo instituições de controle é uma coisa tão específica na América Latina. Não, cara, eu vou discordar. Eu acho que a palavra trivial foi mal utilizada. Inclusive, eu tenho certeza que você vai me convencer disso quando você começar a falar um pouco mais sobre o seu projeto, né? Sobre a sua pesquisa. Então, meu velho, como é que eu decidi começar a estudar instituições de controle? Você foi bondoso comigo, Diego. Você disse que eu sou cientista político, mas ainda vou defender minha tese essa semana, daqui a 2 dias. Mas, enfim, vai dar tudo certo e eu espero já ser, né, cientista político quando acontecer. Mas vamos lá. Quando eu estava selecionando meu tema para o trabalho de conclusão de curso, como tu sabe, né, eu gosto muito de estudar coisas relacionadas à sobrevivência da democracia e coisas relacionadas a desenvolvimento econômico. Começou a partir daí. Existe um titã da ciência política mundial, que o nome deles é Strong, é um cientista político muito, muito top. Se eu não me engano, ele é vinculado a alguma universidade da Suécia, ele é um escandinavo. E ele tem um paper de 2017 que é famosíssimo, que ele elenca 3 tipos de instituições da democracia e ele testa empiricamente para saber qual é o tipo de instituição que faz a democracia sobreviver mais, cara. Então, ele dá lá 3 tipos de instituições, né? Inclusivas, dispersivas e de constrangimento. Não de controle, constrangimento, tá? Isso aqui é uma diferença importante. E aí, se tu quiser, eu posso adentrar em cada uma, mas eu acho que o que importa para a gente explicar mais o que são essas instituições de constrangimento. Que é o resultado que ele chega na pesquisa dele é que essas instituições de constrangimento da nossa democracia é que fazem a democracia sobreviver. Não é nenhum tipo de outra instituição. São essas instituições de constrangimento. E o que são essas instituições? Basicamente, são instituições que têm um caráter contra-majoritário dele. São instituições que controlam as maiorias eleitas e garantem o respeito à lógica da democracia. Que lógica é essa? Ganhei as eleições, não vou, a partir de agora, começar a subjugar meus adversários, perseguir eles, nem fazer nada disso, nem perseguir as minorias políticas que perderam as eleições. Eu vou garantir conformidade entre os atores do jogo político e democrático. Da mesma forma, se eu for um perdedor das eleições, eu preciso respeitar os resultados, né? Para que a democracia aconteça. E essas instituições também ajudam os perdedores a garantir essa conformidade com os resultados democráticos, com os resultados eleitorais. Então, essas instituições, elas funcionam dessa maneira, sabe? Garantindo que os participantes do jogo democrático respeitem a democracia. O nome disso é compliance, né? Quando as pessoas
respeitam os resultados da democracia, elas entram em compliance, porque a gente não tem uma tradução para português ainda. Mas é isso. Qual seria um exemplo de instituições de constrangimento que o autor cita? Ele cita, por exemplo, proibição de militares na política. É um tipo de instituição de constrangimento interessante. Ele cita que proteções a grupos étnicos diretas que não possam ser afetados por políticas discriminatórias. Ele cita proibição de partidos que seriam discriminatórios. Tudo isso são instituições contra-majoritárias, né? São instituições que controlariam uma maioria que pudesse ir de encontro e subjugar minorias derrotadas. Aí, onde é que entra instituições de controle nessa história? Eu pensei no seguinte, eu queria fazer meu trabalho, eu falei, eu quero contribuir um pouco teoricamente com essa discussão sobre instituições da democracia, né? E eu pensei que as instituições de controle, que são aqui para o ouvinte entender, são, dando um exemplo, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, de certa forma, o Ministério Público também tem umas atribuições de instituições de controle, mas em outros países do mundo são os controladores gerais, chamados de General Prosecutors, né? São também as controladorias no geral, que todas têm um papel de fiscalizar o executivo. E elas possuem a mesma lógica, do meu ponto de vista, dessas instituições de constrangimento, né? Então, a minha proposta era justamente pegar, teoricamente, as instituições de controle e considerar elas como instituições de constrangimento que ajudam a fazer a democracia sobreviver. É basicamente isso que eu faço. E depois tem a segunda parte do meu trabalho, que é levando em consideração aí a sobrevivência da democracia e resultados econômicos. Mas eu acho que é por causa disso que eu decidi, sabe, estudar instituições de controle, porque eu sou muito interessado nessa literatura, nessa área de espaço da ciência política que dialoga justamente sobre a sobrevivência democrática, né? E aí eu estou propondo que um conjunto de instituições, elas também ajudam na sobrevivência da democracia. É isso. Tu citou aí a questão econômica. Durante tua pesquisa, tu identificou alguma questão que envolva a economia dos países? Por exemplo, em alguns países que possuem mais instituições de controle, né, que tem uma democracia mais consolidada a partir dessas instituições de controle e de constrangimento, a gente consegue ver um reflexo disso na economia daquele país, no desenvolvimento econômico? Então, meu velho, essa é a minha hipótese central do meu trabalho. É justamente dizer isso. Olha, levando em conta toda essa literatura de sobrevivência democrática e levando em conta outra literatura que é muito clássica na ciência política, na área de política comparada, que é a minha área de pesquisa, que é justamente democracia causa desenvolvimento econômico. De certa forma, a literatura sempre foi muito dividida em relação a isso, certo? Mas de uns 10 anos para cá, de uns 15 anos para cá, na verdade, mais ou menos, a literatura tem chegado num consenso de que democracia é bom, sim, para o desenvolvimento econômico. Então, a maioria dos autores de 15 anos para cá vem testando isso, retestando empiricamente, com várias análises de dados e tal, eles estão começando a perceber que a democracia ela traz bons resultados econômicos, principalmente no longo prazo, ou seja, quando as democracias se consolidam, né? E é justamente essa a hipótese central do meu texto, é pegar alguns indicadores de instituições de controle e testar sobre a renda dos países, né? E ver se a variação deles provoca alguma coisa positiva, né? Se o fato de um país ter instituições de controle melhor fazem com que ele, no longo prazo, tenha melhores resultados econômicos. E foi isso que eu testei. Aqui na América Latina, que foi o espaço geográfico que eu usei, né? Então é importante salientar isso. A América Latina sempre foi nunca foi exemplo de democracia no mundo, né? A gente está sempre indo e voltando de regimes autoritários. Então, o meu recorte espacial ele é muito limitado, né? Eu também não consegui achar tantos dados de tanta qualidade assim para fazer essa análise, mas os efeitos que eu achei foram positivos, porém indistinguíveis de zero, né? Então, assim, você consegue ver lá quando eu coloco o gráfico dos efeitos no trabalho, que eles estão acima de zero, eles tendem a ter uma trajetória positiva, mas eles estão traçando ainda ali a linhazinha do zero, que significa que
ou eu preciso de mais dados para comprovar essa tese, ou então instituições de controle elas não têm um efeito direto, né, principal, sobre resultados econômicos, ou então, de certa forma, elas podem ter feito sobre a economia na presença de uma terceira variável que a gente ainda não conhece, né? Na presença de outra explicação. Por exemplo, as instituições de controle elas podem dar melhores resultados econômicos a um país se ele, por exemplo, for parlamentarista, né? Pode ser outra variável a ser considerada, mas que eu ainda não sei. Esse que é o frustrante de fazer pesquisa, né? Você chega tentando um trabalho para chegar aos resultados, aí quando chega nos resultados, principalmente se tratando assim de pesquisa em ciências humanas, né, que você não tem tantos dados, quando você chega nesses resultados, você percebe que você precisa fazer mais pesquisa ainda, né, para afirmar uma coisa com mais certeza. Deixa eu te aperrear mais um pouco. Tu fez aí um recorte geográfico da América Latina, e aí eu quero te trazer para o Brasil. Como tu vê as nossas instituições de controle hoje atuando? Eu acho que a gente passou uma prova de fogo muito recentemente com o impeachment de Dilma, né? Acho que o TCU teve um papel fundamental naquele processo. E como tu enxerga hoje esses mecanismos de controle e como eles estão sobrevivendo dentro do governo Bolsonaro? Massa, Diego. Vê, as instituições de controle do Brasil, inclusive no teste que eu faço lá e no indicador que eu pego, o Brasil é um dos melhores países da América Latina com relação à pontuação de instituições de controle, né? Como você mensura se a instituição de controle é boa ou não, né? Quão autônoma ela é acerca dos outros poderes, né? Então, se ela tiver independência do executivo, do legislativo, ela tende a ser uma instituição independente, autônoma e boa, né? É esse o padrão, mais ou menos, que você considera. Quão capazes elas são de investigar os governantes. E, cara, se você pegar a tendência histórica das instituições de controle no Brasil, você vai ver, né, que da redemocratização para cá, o Brasil sempre teve instituições positivas, boas, fortes, de controle, até que chega no ano de 2019. Quando chega em 2019, você consegue perceber que há um declínio na qualidade dessas instituições de controle. Não ironicamente, né? Justamente não é coincidência de que em 2019 é quando o presidente da República, Bolsonaro, assume, né? E ele começa justamente a cercar essas instituições de controle e hoje você tem um aparelhamento muito grande desse tipo de instituição, né? Então, assim, as nossas instituições, elas são boas, elas são, em comparação com a América Latina, claro, elas têm um histórico positivo, mas elas estão sendo atacadas agora, né? Elas estão sendo cerceadas e cercadas, mas elas, até justamente, até o governo Bolsonaro, elas faziam, de certa forma, um trabalho independente em relação aos governos, pelo menos nos indicadores que eu utilizei para fazer o trabalho, sabe? Mas justamente, né? A gente sabe que quando um governo autoritário, hoje em dia, ele entra no poder, ele começa a transformar a democracia numa autocracia, não mais por botando tanque na rua, né? Justamente cercando esse tipo de instituição, né? Qualquer instituição que possa fazer lá os freios e contrapesos aos governos. E é um pouco o que está acontecendo no Brasil. Amigo, de maneira geral, tu tá otimista? Falando do Brasil. Eu tô. Eu acho que a gente tem uma eleição muito importante esse ano. E eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar. Quando assim, fala a gente... quando fala a gente... todo o campo democrático, né? Porque é isso. A eleição desse ano é um plebiscito sobre democracia ou não. Eu acho que isso está muito claro, muito evidente. E assim, cara, o quão otimista eu tô, eu vou dizer o seguinte para você. Eu acho que a gente vai passar, a democracia brasileira, ela vai sair dessa tirando 5 na final, entendeu? Na prova final. Eu acho que a gente vai passar assim, daquele jeito. Com essa pergunta, eu queria também sentir o teu sentimento ao terminar essa pesquisa e ver a situação do Brasil, tentar restringir ao Brasil, mesmo entendendo que a sua pesquisa é sobre a América Latina. Eu queria que tu passasse esse teu sentimento mesmo, mas eu acho que eu entendi. É nota 5 na final. É nota 5, cara. A democracia brasileira vai passar e tirando nota 5 no exame final, raspando. Mas eu acho que a gente passa.
Olha, Agora, vou te dizer, tô o otimista. trabalho que a gente vai ter depois para não vai ser fácil, né? Eles não vão embora. Esse pessoal não vai embora depois. O pessoal que tá fazendo toda essa deterioração vai continuar aqui, né? Então, muito Cara, trabalho também. eu tenho uma visão um pouco diferente até. Essa é uma visão majoritária, acho que hoje dentro do país, da ciência política, né? Que precisa combater o bolsonarismo mais do que Bolsonaro. Mas tem um fator que eu enxergo no bolsonarismo, a ideia da necessidade extrema de um líder forte, um líder mítico que não perde, que é imperdível. E eu tenho muita impressão de que Bolsonaro perdendo a eleição, isso vai se dissipar. Eu tenho esse sentimento. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu ainda aposto no fim do bolsonarismo junto com o Bolsonaro. Claro que outras células vão aparecer, como já estão aparecendo, a galera ligada ao Olavo de Carvalho, a galera de coturno, né? Os militares também não vão sumir da vida pública. Mas eu estou um pouco... Ainda tô... Você está otimista, mas eu acho que ainda estou um pouco mais otimista que você. Mas, enfim, E eu para a acho que gente faz não sentido. fugir muito, né? Faz sentido essa tua análise, Diego, até porque o Brasil não é um país que, tipo, tem partidos fortes, né? As pessoas não Isso. têm aquela identificação com partidos, as pessoas realmente têm identificação com pessoas, né? Então, você pode estar completamente certo, eu espero que você esteja, do fundo do meu coração. Amigo, muito obrigado. Eu espero que te chamar mais vezes aqui para a gente debater política, debater a conjuntura. E eu espero que a gente consiga tocar outros projetos juntos aí, não só em momentos como esse, mas que a gente toque 100% deles, como Por nada, sócios. meu velho. Tamo junto e no que precisar, tô aqui à disposição, sempre. Obrigadão, hein?